Sejam todos muito bem-vindos. E vamos se lembrar, os que estavam conosco ontem, que o nosso assunto foi o cumprimento daquela promessa do Senhor Jesus Cristo em João 14. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Nosso termo era e é o arrebatamento da igreja. Maravilhamos-nos da simplicidade com que este assunto é apresentado em João 14. Amados irmãos, o assunto previsto para hoje é muito mais complexo. Muito mais complexo. E realmente vai exigir de nós uma concentração. Meus limites são muito evidentes. Nós contamos, sobretudo, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Mas, no final do estudo ontem de tarde, e conforme aquilo que queríamos, houve uma palavra para os não salvos, no sentido de que se preparassem e não perdessem tempo à luz da proximidade da vinda do Senhor Jesus Cristo. O que faltou era algo para os salvos, especialmente à luz do fato que o arrebatamento da igreja conduzirá logo ao tribunal de Cristo. E praticamente não tratamos deste assunto. Então eu vou fazer as leituras agora e vamos começar com uma leitura em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e esta leitura e a próxima tem a ver com este assunto com que vamos introduzir nossa sessão. O arrebatamento da igreja e o assunto dos galardões que faz parte. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 18. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não-lo impediu. Porque qual é a nossa esperança, o gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda. Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. E com isto, Apocalipse capítulo 22. E versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, nos primeiros minutos, nós vamos ponderar esses versículos e o tribunal de Cristo.
preparação para o que vem depois. Nós vamos ler em Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe atenda? Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro,
E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, hoje de novo, eu quero me sentar para a introdução. Os motivos de ontem para poder folhear a Bíblia com mais liberdade. Então, amigos, eu não posso entrar em detalhe do estudo de ontem. Nosso assunto principal era o arrebatamento da igreja. Aquele evento esperado por todo o salvo quando ele virá para buscar os salvos. No mesmo momento, os que morreram em Cristo ressuscitarão até primeiro. E depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente para o encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E Ele conduzirá esta extensíssima multidão céu adentro. Hoje, nosso assunto principal vai ser a vinda do Senhor Jesus, não até os ares apenas, mas até a terra. Não para buscar seu povo que já buscou, mas para julgar este pobre mundo que já está maduro para o juízo de Deus. Ele vem buscar os santos. Este foi o assunto de ontem e vai continuar um pouquinho hoje. Ele virá com os santos. Este é o assunto de hoje. A vinda do Filho do Homem, do Messias, do Cristo, para a salvação do seu povo Israel, para o julgamento das forças contrárias e para estabelecer o seu reino. Eu espero que você consiga manter a distinção. Antes de deixar o estudo aberto, nós não podemos dizer haverá um período X entre
as duas partes deste grande evento. Mas sabemos que o Senhor Jesus Cristo virá antes da grande tribulação. Antes. E sabemos que no final da grande tribulação, ele descerá com seu povo. Alguém diz 7 anos. Só que nós não podemos ter certeza que esta tribulação vai começar logo depois ou imediatamente após o arrebatamento. Então é um período não especificado exatamente. Então, pensando nos estudos, eu fiquei muito impressionado com 1 Tessalonicenses, capítulo 3, e isto, como eu disse, tem a ver com o estudo de ontem e a continuação agora. Quando o apóstolo disse qual é a nossa esperança, ou gozo, e coroa, ou coroa de glória? A resposta está em certas pessoas. Quais? Pessoas da cidade de Tessalônica, que foram salvas, verdadeiramente salvos. Mas tem um detalhe. Não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda, na presença dele, nos ares, a caminho para o céu, ou perante o tribunal de Cristo. Você pode pensar, mas então Paulo viu estes pecadores salvos e encaminhados no caminho, então ele vai sentir um grande orgulho. Ele vai pensar, olha aí, meu trabalho, quem sou eu? Não. Não é isto. Realmente, o que precisamos ver é que vai haver Tessalonicenses diante de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua presença, por toda a eternidade, com Ele, semelhante a Ele. E isto para Paulo é o máximo, o resultado máximo. Não apenas de vê-los no céu, não, de vê-los diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já temos um incentivo de trabalhar para ver almas salvas e crentes animados à luz daquele dia, de os vermos diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns, nem todos, tirados da sarjeta. Alguns tirados daqui e dali, das trevas, das garras do inimigo. Salvos. E salvos mesmo, manifestando isto. E naquele dia, diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que os irmãos vão comentar sobre isto. E eis que cedo venho, e meu galardão está comigo. Só uma palavra aqui. Isto indica que o galardão, seja o tribunal de Cristo, em seguida ocorrerá.
E você diz, mas salvação basta. Um lugar no céu basta. Estar com Ele basta. Que é isto? Galardão. Algo a mais. Pense nisto. Como? Como pode ser isto? Por que Deus se lembrou disto? Por que o Senhor Jesus faz questão de trazer o seu galardão para nós? É que nós servimos a Deus no mundo inimigo, no mundo de dificuldades constantes e que se acentuam cada vez mais em nossos dias. Aquele que nos salvou valoriza demais. Serviço prestado a Ele, na esfera onde o Senhor Jesus Cristo foi rejeitado. Ele valoriza tanto que, em cima da salvação com todas as bênçãos, Ele oferecerá galardões. Então, irmãos, eu não tenho um horário programado. Eu creio que será evidente quando é para nós seguir adiante. Comente sobre este assunto dos galardões e da oportunidade que nós temos de levar pessoas ao conhecimento de Cristo e de levar os salvos ao andar mais perto de Cristo. Tudo algo que vai ser uma satisfação sem tamanho para nós naquele dia. Nosso irmão, seu Rivaldo, pergunta de que se trata, que compõe, de fato, o galardão. Eu só posso dar umas ideias baseadas na palavra de Deus. Nós vemos os anciãos, os 24 anciãos, com suas coroas. E o que fazem com essas coroas? Lançam as coroas aos pés daquele que ocupa o trono. E isto, para mim, indica uma capacidade de valorizar e apreciar a Cristo, uma capacidade a mais, porque é um ato de adoração. Então, uma capacidade de se aproximar do Senhor Jesus Cristo com uma inteligência dada por Ele, um aproveitamento da sua pessoa. 2. Eu, baseando-me em outras passagens, diria que pode ter a ver com serviço de administração privilegiado na administração do eterno, do reino eterno. São as duas sugestões que eu ofereço. Alguém quer nos ajudar que este assunto é precioso? Pode ser na forma de louvor da parte do Senhor Jesus Cristo. Bem está. Porque nós temos uma referência que cada um receberá louvor. Muito obrigado. Não podia faltar isto. Eu me lembro quando crente novo, ponderando aquelas palavras, bem está, servo bom e fiel.
E na minha simplicidade eu imaginava que se o Senhor Jesus dissesse aquilo para mim, eu ia cair de costas, emocionalmente vencido. Pense nisto. Valeu muito, seu Lindsay. Temos várias passagens para nos ajudar aquilo que o Salvador vai fiscalizar. Quem sabe esta palavra não serve. Avaliar, né? Avaliar isto. Por exemplo, 2 Coríntios 5, o uso do corpo. O que tiver feito por meio do corpo. Se o Lindsay já tem nos dirigido a 1 Coríntios 4, cada um receberá de Deus o louvor, mas o contexto mostra que não é só o que foi feito, mas o porquê o serviço foi feito. O motivo por que nós servimos. Ele vai detectar aquilo que foi feito por amor a Ele. O amor de Cristo nos constrange. Né? Esse é o grande motivo. 1 Coríntios capítulo 3, a matéria que tem sido usada numa igreja local, construído sobre o alicerce, o fundamento. E devemos nos lembrar de 1 Pedro capítulo 5, os anciãos, a maneira em que eles cuidaram do rebanho. Eles hão de prestar conta ao sumo pastor. Antes do nosso irmão Lisandro falar, eu acho importante dar uma ênfase no que nosso irmão, seu João, acabou de dizer, com referência a 1 Coríntios 3. Eu não sei qual é o conceito que o irmão, a irmã tem da igreja, onde é membro. Espero que não despreza. Espero que não trate como sua religião de domingo. Conforme ele nos explicou em 1 Coríntios 3, é a esfera onde você pode trabalhar e a sua obra prestada na igreja será examinada perante o tribunal de Cristo, e o ouro, e as pedras preciosas, e a prata, será de valor eterno, trazendo galardão, prêmio eterno. Olha, valorize a igreja. Tem problemas na sua igreja, então deve ser igual às igrejas em que todos nós fazemos parte. Mas tem gente assim, pode ter, sempre tem. Mas olha, não tem um lugar para você igual ou comparável com a igreja. Não esqueça disso, seu Lisandro. A primeira parte era justamente o que o senhor João falou, mas estava pensando também como vai ser visto isso eternamente, os galardões. O irmão há pouco falou o que consistia o galardão, mas como isso vai ser manifestado? Vai ser algo que vai distinguir, ou pelo menos vai ser visto no reino eterno. Nós lemos, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo abordando isso quanto à proximidade a Ele, etc. Há parábolas que ilustram isso. Mas como o senhor pode explicar melhor como isso vai ser manifestado, esses galardões? Eu acho que melhor do que o senhor mesmo está explicando, eu não vou conseguir. Eu teria medo de me aventurar numa esfera que para nós é tão distante agora, desconhecida, né? Mas eu aceito, me atinge um pouco, particularmente, que vai ser visto. Eu aceito isto, mas me atinge no sentido que onde que eu vou aparecer neste caso, mas este é um assunto particular. Eu acredito que sim,
demonstrado diante do céu todo quanto o Senhor Jesus Cristo valorizava serviço prestado no mundo em que ele tinha sido rejeitado. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 3, certamente o apóstolo Paulo receberá uma coroa de glória, mas ele diz que os próprios tessalonicenses são a sua glória, a sua coroa de glória. O Senhor entende? Ele receberá uma coroa como recompensa pelo trabalho feito, mas ele vai considerar os próprios tessalonicenses como a sua coroa de glória. Pois é, Sr. Lindsay, eu achei que não era suficiente ler só esta passagem para falar em galardões. Precisava daquela outra. Mas vamos dar um outro destaque nisto. A coroa a que se refere o apóstolo não é tanto um galardão, mas é um pensamento elevadíssimo que não deixa de ser uma satisfação indescritível. Pessoas que ele achou em Tessalônica, onde ele tinha sido expulso, tal era a perseguição feroz. E você pode ler sobre isto em Atos capítulo 17. Mas, como resultado, pessoas na presença do Senhor Jesus Cristo, diante dele, na sua vinda, Paulo diria, chega de galardão. Haverá um galardão em cima disto, mas para ele, isto já é galardão sem tamanho. E eu penso, e você pode pensar, será que você vai contemplar um fulano diante de nosso Senhor Jesus Cristo, fruto, direto ou indireto, do seu esforço? Mas eu entendi, eu repito a pergunta do Sr. Fernando. Ele pergunta como se pode entender a coroa. Irmãos, nossa Bíblia apresenta linguagem que o povo da época teria entendido muito bem. E nós podemos entender que não vai ser lá tão diferente. Coroa, após os Jogos Olímpicos, não medalhas, coroas, não somente na cabeça, mas cobrindo a pessoa uma boa parte do seu corpo. Oh, que satisfação! Então, o povo daquele tempo teria compreendido coroa nesse sentido. Aquele felizardo que conquistou, e lá está ele perante todos com este destaque. Então, traz para nós o conceito de uma recompensa. Não mais em termos de medalha, de coroa, de ouro brilhando na cabeça. Algo muito, muito superior. Essas são apenas figuras para transmitir o conceito de algo infinitamente melhor do que qualquer coisa em termos materiais. Seu Tomás, em 1 Coríntios capítulo 4 e 5, nós lemos, cada receberá de Deus o louvor, incluindo as nossas irmãs e todo mundo, tá? Salvo. Uhum. Porém, tem o outro lado da moeda, em capítulo 13 e 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo.
em que sentido vamos ter detrimento? Eu temo que vai haver queima em praticamente todos, não total. Aqui, na passagem a que o irmão se refere, nós temos as possibilidades de construir, edificar com ouro, prata, pedras preciosas. A prova do fogo. Madeira, feno, palha. O que não traz proveito nenhum. Se eu contribuo na igreja com coisas que não trazem proveito nenhum, mas sim prejuízo, na avaliação aquilo vai ser como feno no fogo, palha no fogo, se queima, se foi, para prejuízo meu naquele dia. Falta de galardão que eu podia ter alcançado. É de se esperar que tudo não vai ser assim, que na obra haverá algo de ouro, prata, pedras preciosas. Seja como for o caso, conforme aquele versículo, a salvação do crente não está em jogo. Ele será salvo. Temos exemplo clássico na segunda carta de João. João escreveu para a irmã eleita, senhora eleita, e ele diz, versículo 8, olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Ele podia entender, é interessante a palavra de nós, não só ela, João mesmo. Entendia que havia a possibilidade de uma diminuição do galardão. Se houvesse contaminação com estes falsos, não só para ela e os filhos, mas para João mesmo. Muito obrigado, isso é muito importante. Então, será que temos mais alguma coisa ou alguém que quer apresentar mais algo sobre o arrebatamento? Senão, podemos seguir mais para frente. Seu Tomás, existe a possibilidade de eu ficar envergonhado diante do Salvador no dia do tribunal de Cristo? Esse dia tem que ser temido por nós agora? Então, todos ouviram a pergunta do irmão. Eu acredito que as palavras usadas na Bíblia querem dizer o que dizem. Se eu tenho uma dificuldade de explicar, o problema é meu, não é da palavra de Deus. Então, eu estou me referindo a 1 João. Escutem bem, versículo 28 de capítulo 2. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Eu tenho ouvido explicações para praticamente eliminar o conceito de ser envergonhado. Mas, na minha simplicidade, eu aceito que a palavra de Deus quer dizer o que diz. E aceito para ser uma realidade que diante do tribunal de Cristo pode haver um elemento de remorso. Eu aceito isto. Porque o meu Deus lá no céu, mas é só alegria no céu. Mas deve haver horas que Deus fica entristecido. E eu
Diante desta realidade, o tribunal de Cristo, eu reconheço esta possibilidade. Gostaria de ouvir o pensamento do irmão, Sr. Lindsay, sobre isto. Mas eu estava pensando no mesmo versículo ali em 1 João 2:19. Eu não posso acrescentar nada. Mas eu acho que está concordando. Sim, estou concordando. Sim. Mas basta dizer que devemos nos dedicar às coisas de Deus. Devemos trabalhar agora, tendo em vista esse dia, para poder ganhar o máximo possível. Exatamente. Seu Carlos. O irmão tem destacado bastante o galardão para aquele que consegue ver uma alma salva. Mas será que podemos incluir também o galardão para o crente que vive a vida fiel? O seu andar diário em obediência à palavra de Deus, o andar, o falar, enfim, nesse sentido também. Eu agradeço muito, Sr. Carlos, porque eu falei assim por causa de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Mas Apocalipse 22, meu galardão está comigo, e 1 Coríntios 3 ampliam este assunto. Afinal, Sr. Carlos, aquele testemunho, vamos dizer, de uma senhora, de uma irmã, aquele testemunho, sem ela se flagrar, influi e pode conduzir à salvação. Foi muito importante essa observação. Seu Henrique. Não, eu estava me lembrando de Noé, que durante muitos anos pregava e parece que não viu muito fruto do seu trabalho, mas não é censurado por isto. Nós aceitamos plenamente isto. E podemos entender que pela sua fidelidade ele ia receber um galardão. E ele viu a família salva. Certo, mas em Apocalipse, onde o Senhor tem lido 22 e 12, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Por que ele vai trazer até as nuvens? É a minha pergunta, onde vai estar o tribunal de Cristo? Eu não sei o que os irmãos pensam. Eu acho que quando diz, e meu galardão está comigo, é uma maneira de indicar que a sua vinda é a hora da avaliação. Não é para trazer para nós um conceito dele com um saco nas costas. Não. Ele está transmitindo. Olha, na luta aí embaixo, sim, continue. Eu venho, vai ser das primeiras coisas. A segunda parte da sua pergunta, aonde? Olha, eu vou deixar um versículo com vocês e daí o que falta pode vocês mesmos decidir. Exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus. Então, eu não posso levar o assunto muito mais para frente. Alguém, eu sei que seu João tem algum pensamento sobre isto. Melhor deixar por aí. Está intimamente ligado com o arrebatamento. O local a Bíblia não destaca e nós podemos trocar a ideia, mas não tendo base bíblica, temos que deixar.
um ponto que eu queria levantar. 2 Timóteo capítulo 4. Paulo está acabando a carreira. Mas eu não vejo nada de medo, nem de incerteza na linguagem que ele usa para Timóteo. Ele tem a consciência tranquila que a carreira dele foi completa com fidelidade. E ele pode dizer, em linguagem tão claríssima, me está guardada uma coroa da justiça, que o Senhor me daria naquele dia. Muitas vezes eu ouço conversa sobre o Tribunal de Cristo, que é bom ter conversa, mas de incerteza, vamos ver. Mas parece que não é assim. Uma vida dedicada a Deus, nós podemos ter certeza. Meu Senhor é fiel. Ele dará por todo o sacrifício que temos feito. Olha, então, neste caso, eu estou carecendo muito, seu João. Eu me admiro e acredito 100% que Paulo receberá este galardão. Mas eu tenho muitas reservas quanto a mim. Sr. Luiz. Eu gostaria só de, talvez, um esclarecimento. No caso, cada crente há de receber uma recompensa, né? Um galardão. Esse galardão será manifesto a todos? Haverá uma forma de identificação pela proximidade do Senhor Jesus ou serviço a ser realizado? Como o senhor entende? Nós achamos que sim. O nosso irmão Lisandro fez uma pergunta semelhante. A nossa conclusão era que seria à vista de todos. Roberto. Sobre o que o senhor João falou há pouco, eu estou aqui com Mateus 25 diante de mim, seu Tomás, e vemos ali que o Senhor Jesus Cristo, ele vai recompensar muitos crentes que fizeram coisas que agradaram a ele, mas nem imaginavam, nem pensavam em galardão. Eles vão dizer, mas Senhor, quando nós te servimos assim e assim? Ele dirá, quando fizestes a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Isso é muito bom. As mínimas coisas ele valoriza. Então, aceita que nós seguimos adiante, ou tem alguém que... Pois não, seu Vinícius. Eu só gostaria que o senhor ampliasse mais a resposta que o senhor deu para o seu Carlos, porque o Novo Testamento fala de mais de uma coroa e mencionar todas. E? O Novo Testamento fala de mais de uma coroa e serviço a Deus associado a cada uma. O senhor poderia falar em todas? Não sei se eu tenho na ponta da língua, mas tem os irmãos aí para ajudar, né? Esta de 2 Timóteo, a coroa da justiça para aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus, põe em destaque a pessoa que não se conforma e não se associa com este mundo, pois ele ama a vinda do Senhor Jesus, coroa de justiça. E temos, ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida, a coroa do mártir. Eu penso que ali é questão de dizer, olha, não se preocupe tanto em abrir mão da tua vida, porque a vida eterna, na abundância que tu vais provar, vai te indenizar totalmente.
Então, nós temos uma coroa para o pastor, né? Ele vai merecer mesmo, porque ele não tem vida fácil. Agora faltam. Quem vai preencher? O senhor mesmo leu em 1 Tessalonicenses 2. Que nós achamos, depois de analisar, que ali, o pessoal diz a coroa do ganhador de almas, mas como tentamos tornar claro, seu Lindsay chamou a atenção, a coroa ali é o próprio convertido. Falta a coroa incorruptível em 1 Coríntios capítulo 9. É bom porque eu falei para o seu Fernando aqui, nosso irmão, sobre as coroas daquele tempo após os jogos para os vencedores. Mas, olha aí, a coroa para o crente é incorruptível. Eu vi alguns dizer, e a coroa é para os 1000 anos. Na minha simplicidade, eu nunca pude aceitar isto. Para mim, eu penso que vai valer por toda a eternidade. Pense nisto. Saber da coroa que já estava ganha para ele. Uhum. E aí o Roberto leu que aqueles que não sabiam daquilo que iam receber. O que o irmão tem para nos falar a esse respeito? Eu acho que o assunto é de maneira linda, contrabalançado. Até mesmo Paulo. Olha, você lembra tal? Não me lembro bem. Pois é, mas também vale galardão. As duas passagens realmente se juntam. Um homem sincero com a convicção de galardão e ainda galardão inesperado. As duas coisas são realidades. Eu não vi mais alguém, foi senhor? De certo, nessa altura, neste estudo, tem muitos crentes pensando, o que Deus espera da gente? Estou me lembrando de Maria. O Senhor Jesus Cristo disse, ela fez o que podia. Sim. Se você tem 2 talentos, Deus não espera de ti o que Ele espera daquele que tem 5 talentos. Então, foi interessante isto. E agora temos de ir para frente. Vai ser um pouco diferente. Pois não, seu Roberto? Complementando a sua frase agora, se você tem 2 talentos, seria triste se não fizesse nada, como se não tivesse nenhum. Deus não espera, como o senhor disse, o que tem 2 que faça como quem tem 5, mas quem tem 2 pode fazer como quem tem 2, pelo menos. Realmente, todos os 2 podem aproveitar 100%. Né? O 100%, a porcentagem vai ser a mesma. E o galardão nos mesmos termos. Comentei uma vez e o irmão acho que não concordou comigo. Eu disse, uma irmã ficando no seu lugar em fidelidade a Deus, na igreja, preenchendo exatamente o lugar que Deus a deu, e o irmão preguiçoso, com bastante talento, não usando os dons, a irmã vai ganhar muito mais do que ele. Se eu não concordei, eu concordo agora. Eu não me lembro dessa. Achei que eu fosse o tal irmão. Isto aí é a pura verdade. Podemos
seguir. Eu não vou dizer que é de má vontade, eu não posso dizer isto, mas eu convido para abrir a palavra de Deus novamente em Mateus capítulo 24, com o seu olho em versículo 15. Enquanto está abrindo, nós ontem vimos que não esperávamos sinais para saber quando nosso Senhor Jesus viria. Sempre algo que podia ser iminente e a qualquer momento. Mas esta descida do Senhor Jesus Cristo até a terra para reinar, quando que vai acontecer isto? Vamos começar neste versículo, porque olhando mais para frente, o trecho termina em versículo, mas segue para versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, depois de quê? Depois de quê? Temos um ponto importantíssimo, evidentemente, em versículo 15. Quando, pois, virdes, quem é que vai ver? Aqui, os discípulos representam o que se chama o remanescente fiel de Israel. Não se assuste. Eu me refiro ao povo de Israel, aquele povo do Antigo Testamento, que ainda estão no mundo de hoje, chamados judeus. E Deus vai operar entre este povo. E vai haver uma porção salva. Isto não é para animar algum menino, alguma menina aqui que de repente eu me salvo depois da vinda do Senhor Jesus. Não. Você não está incluído nisto. Isto é pessoas sem o conhecimento da mensagem. Judeus. Mas nem todos. Um remanescente. Ou seja, um restante. Tá? Então, eles vão ver a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Alguém sabe onde seria o lugar santo dos judeus? Eu acredito que até o menino podia dizer, Jerusalém, certo. E qual seria o lugar santo em Jerusalém? Tem que ser, o templo, exato. Exato. Bem provavelmente, exatamente onde o Mosque de Omar se situa hoje, sobre os alicerces do Templo de Salomão. Então vai haver um templo dos judeus em Jerusalém, após a vinda do Senhor. Exato. Durante a tribulação. Exato. E vai haver as cerimônias religiosas. Isto mesmo. Mas, aqui nós temos algo assustador. A abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. Se você quer consultar a profecia, vai encontrar em Daniel capítulo 9, versículo 27. E se você estudasse a miúdo, descobriria que o Império Romano vai ser reestruturado. Então, os meninos, as meninas estudam sobre o Império Romano, onde existem as origens de muita coisa que continua na modernidade. Vamos deixar isto, porque
Lá pelas idas de 400, 450, no máximo, ano 500, se sumiu o Império Romano. A Bíblia prevê a reestruturação deste império. Não nos nossos dias, ou não de maneira declarada nos nossos dias, após o nosso arrebatamento. Então, o Império Romano será encabeçado por um homem, um terror. E você vai ver este homem, ele é um príncipe, conforme Daniel capítulo 9, mas em Apocalipse 13 ele é besta, uma besta. Príncipe, oficialmente, besta, em seu caráter, cruel. E ele vai ter um secretário, que é aquela segunda besta, de Apocalipse capítulo 13. Então, no começo deste período de tribulação de 7 anos, este príncipe, ele vai fazer um pacto de paz com o povo de Israel. Um pacto para durar por 7 anos. E alguém que acompanha notícias vai dizer, mas alguém precisa criar um pacto ali, porque sempre há problemas, atentados, guerras. Pois é. Mas não dá para confiar muito num homem que em caráter é besta, né? É traiçoeiro. E após 3 anos e meio, ele vai romper o pacto, o tratado. E o secretário dele vai montar dentro do templo um ídolo. Um ídolo de que você pode ler em Apocalipse capítulo 13 e versículo 15. Mas você diz, Porto Alegre está cheio de ídolos, mas não como este. Respira. Fala. Ídolo a quem? Ídolo ao príncipe. Para nós é a besta, a primeira. Um ídolo desta ordem, no que é para ser o templo. Amigos, esta é a abominação da desolação. Idolatria é considerada uma abominação na Bíblia. Uma abominação terrível. Bom, quem não prestar homenagem não vai poder comprar nem vender. Quem não usar o sinal da besta na testa ou na mão, não vai nem fazer negócio, nem comprar, nem vender. E assim o Senhor Jesus Cristo, ele disse, haverá então, nestes dias, a partir dessa data, grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Alguns já estudaram o Holocausto da Polônia, da Alemanha, nos anos 34 a 45, a mortandade de 6 milhões de judeus. Aqui, haverá grande aflição, como nunca houve, ultrapassando aquilo e atingindo este povo judaico. Então, seguindo, quando nós chegamos em versículo 29, e nestes poucos minutos estamos passando por 3 anos e meio, 1260 dias,
que o ano, na Bíblia, o ano profético só tem 360 dias. Não é o ano lunar que nós temos. Então, logo depois da aflição daqueles dias, veja, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Convulsões inimagináveis, acontecimentos terribilíssimos, tsunami é pouca coisa em comparação. O que está acontecendo? Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Se lembra? O Filho do Homem. Título messiânico. O Messias. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele vem em juízo. Agora, passa para Apocalipse capítulo 19. Para a continuação, mas mantenha o dedo em Mateus 24, se usa este sistema, né? Bota uma marca-página em Mateus 24. Vamos ver este evento com certos detalhes. Apocalipse 19 e 11. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Cavalo branco, símbolo de vitória justa. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Versículo 14. Seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, compartilhando sua vitória, e vestidos de linho fino, branco e puro, que, conforme explica em versículo 8, são as justiças dos santos. Este exército é um exército de santos. Estes que subiram no arrebatamento, entraram no céu, estão saindo, compartilhando a vitória do Senhor Jesus. Por quê? Este conflito que podemos estudar com um pouco de detalhe, talvez amanhã, um pouco só, não se assuste, é um conflito, em síntese, o seguinte: quem vai dominar o mundo? Satanás ou o Senhor Jesus Cristo? Satanás terá fomentado, criado o maior exército possível para contestar a descida do Senhor Jesus Cristo. Quem vai dominar? O hino diz: Satanás aqui domina, mas os dias dele estão contados. Quem vai dominar? Aqui, o céu aberto e a descida do Senhor Jesus Cristo, acompanhado de um exército em cuja mão não há arma. Não. Da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Isto é, a sua palavra basta. E estende-se perante ele um campo de batalha cheio de mortos.
Vestido na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Volte para Mateus, esta vez capítulo 25. Seguindo e deixando fora muito detalhe que podemos talvez preencher amanhã, tudo depende. Versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Os salvos, conforme diz, ouvirão o seu convite: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, o reino milenar. E os não salvos, versículo 46, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, agora vou parar. Não deixei muito tempo, pois não? Se refere a isso que o irmão estava falando lá em Apocalipse? Seu Fernando, depende. Qual é a parte de Daniel capítulo 12? Eu acredito que todo o contexto do capítulo 12. O senhor poderia nos ajudar nisso? Que eu estou colocando encontra-se mais em capítulo 7. Temos uma ressurreição que tem a ver com o povo de Israel, que alguns acham que é uma ressurreição nacional e não literal. E temos aqui os entendidos. Eu acho que o senhor encontra nosso assunto mais quando em Daniel lemos daquela pedra cortada que derruba aquela imagem atingindo-a nos pés, que é a derrota pela vinda do Senhor Jesus Cristo do Império Romano reestruturado. Besta, império e tudo acaba-se. Então, essa passagem seria mais indicado para... corresponde mesmo ao que temos aqui. Seu Tomás, foi bem interessante ouvir todos esses detalhes que o senhor falou, mas explica, talvez muitos crentes aqui pensam, no arrebatamento todos os salvos serão levados para o céu. Como é que vai ter pessoas salvas depois, quando o Senhor Jesus voltar para a terra? Quem são esses? Quem terá a oportunidade de ser salvo e quem não terá? E como vai ser isso? Como vão se salvar essas pessoas? Isto mesmo, seu Roberto. Em Mateus capítulo 24, com referência àqueles dias, o Senhor Jesus Cristo diz que este evangelho do reino será pregado. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Eu não vou me alongar. Em Apocalipse 7, nós encontramos 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, selados, que vão ser conservados com vida durante o período da tribulação, até o fim. Na segunda parte do capítulo, nós encontramos uma grande multidão.
de pessoas salvas como nós pelo valor do sangue de Cristo, que são vistos saindo da grande tribulação. Então, sugiro que este Evangelho do Reino será anunciado por estes 144 mil para início. E com certeza a mensagem será levada pelos que vão se salvando. E o que dissemos ontem, dizemos de novo hoje. Até não é demais abrir a Escritura. Realmente tem coisas mais importantes que o fator tempo, que isto seja bem explicado. Eu me refiro a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, temos em versículo 13, versículo 10, mas precisamos, versículo 9, a este cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, este é o homem do pecado, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade. Isto é você. Se não receber o amor da verdade. A verdade não é uma coisa que incomoda, mas salvação, tem que se salvar, mas vamos deixar para mais para frente. Não. Tu ama a salvação, aí tu te salva. Tu valoriza. Mas não, mais para frente. Conforme os que não receberam o amor da verdade para se salvarem, serão vítimas da operação do erro, para que creiam a mentira. Tu insiste em rejeitar a verdade? Sirva-se dela. Seria a atitude divina na tribulação, para que os tais sejam julgados. Todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Eu prolonguei isto, tá bom assim? A diferença entre o Evangelho do Reino e o Evangelho que nós pregamos? Muito pouca diferença. A base é a mesma. O pecador é o mesmo pobre pecador sem recurso. A única diferença, tu te salva hoje, teu destino é celestial, tu faz parte de um povo celestial, tu não pertence mais a este mundo, tu faz parte da igreja. O Evangelho do Reino apresenta um lugar no reino de Deus, no reino milenar, estendendo-se, enfim, para o reino eterno. Então, não há muita diferença. Está pegando o microfone? Eu queria ouvir do senhor algo que o senhor abordou na abertura. Eu concordo totalmente que o começo da tribulação não é o mesmo momento do arrebatamento. Mas, será que podemos ter qualquer ideia do período até que começa a tribulação? Quer dizer, estou tentando perguntar se é dias, meses, anos, séculos, etc. Às vezes, um irmão faz uma pergunta e tu percebe na voz dele que ele tem algo para dizer. É pelo tom de voz, né? É um período sobre o qual a palavra de Deus mantém silêncio, mas eu não acredito em anos e anos. Não acredito. Pela convicção que a gente adota vendo o mundo em seu estado, não me incomode com isto aí, mas eis que vem com as nuvens e todo olho o verá.
Mas naquele tempo, como? Olha, vocês todos sabem que o que está acontecendo na Rússia hoje é possível enxergar em Porto Alegre. Então, sem ampliar muito isto, eu acredito que estamos nos aproximando desses dias. Eu não posso abrir mão dessa convicção eu não sou de exagerar, mas essa convicção é irresistível. Podemos pensar nos corpos daquelas 2 testemunhas na cidade de Jerusalém, todo mundo enxergando. Então, os estudantes da profecia do século XIX podiam coçar a cabeça, mas de que maneira? Nós não. Se morressem às 6 horas, às 6h15, podia ver os 2 corpos mortos. E olha, aqui não tem nenhuma palavra para animar alguém a ter uma televisão. Não. Eu sei que não é só pela televisão, é pela mesma tecnologia. Tem outras maneiras de ver essas coisas. Essa é a minha resposta, João. Mas, pelo menos, podemos dizer, seu Tomás, que o início deste período de 7 anos vai ser quando este pacto se faz. Quando essas pessoas, pode ser este homem de pecado, como nós lemos ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o líder da nação de Israel. Então esse homem há de prometer proteção, há de prometer tanta coisa para Israel, e os 2 hão de assinar um pacto, uma aliança. Mas ele há de anular isso depois de 3 anos e meio. Nesse tempo, ele há de entrar no templo proclamando-se Deus. Eu sou Deus. E como o Senhor disse, o secretário, ele há de colocar essa imagem lá no templo, representando esse homem. Isso aí não é tão enigmático como nós podemos pensar. Em Daniel, capítulo 9, versículo 26, lemos, depois das 62 semanas, 7 e mais 62, será tirado o Messias. O Senhor Jesus Cristo morreu justamente dias após completar-se as 69 semanas de anos. Semanas não de dias, de anos. Tá? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Que povo era este? Quem é que destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70? O povo do Império Romano. O comandante era um tal de Maioral Tito. E destruíram a cidade. E o santuário. Ele destruiu o templo. Então, o príncipe que há de vir, versículo 27, firmará um concerto com muitos por uma semana. Uma semana de anos, não de dias, 7 anos. E na metade da semana fará cessar. E ele anula, fará cessar o sacrifício. Então, não é tão difícil de ver isto na sua Bíblia, lendo estas passagens. A dominação da desolação, como o senhor destacou, o que vai ser tão sério para a nação, para os judeus? O que está por trás? Um homem entrando no lugar santíssimo e se apresentando como Jeová. Eles não podem admitir isso. Esse foi o motivo da rejeição do Messias, pois não entenderam
que Jeová encarnaria e foi rejeitado. Então, este homem, neste lugar santo, dizendo-se Deus, será algo inadmissível por eles. É isso que está por trás? Eu acredito que as pessoas previstas em Mateus 24 vão considerar isto inadmissível. Eu acredito que uma grande parte da nação vai aceitar. E que haverá uma parte que vai sofrer, e entre esta parte, uma parte salva, remanescente. O que deve nos animar e ver em todas estas coisas que estamos ouvindo, que Deus tem tudo sob o seu controle. Até mesmo este homem do pecado, o iníquo, ele vai cumprir a vontade de Deus. Eu acredito nos primeiros 3 anos e meio, Deus vai usá-lo para julgar a prostituta, a Babilônia de Apocalipse 17. Porque ele vai querer uma religião mundial, ele sendo Deus, e aceito como Deus. Isto deve nos animar, irmãos, que o futuro podemos deixar com Deus. Nós não vamos estar aqui, mas o ser humano vai pensar, mas eu estou fazendo a minha vontade. Mas não, Deus controlando, mesmo em dias assim. E no final de Mateus 24, nós vemos que o Pai, meu Pai, disse o Senhor Jesus, Ele sabe dia e hora. Essas 70 semanas correram 69 até a morte de Cristo. A 70ª semana ficou suspensa. E este período da igreja é um intervalo. Realmente, a igreja não faz parte das profecias. Elas têm a ver com a terra e têm a ver com a nação de Israel. Quando se for a igreja para o céu, Deus voltará a tratar com seu povo Israel. Nesta 70ª semana. Então, todo o programa está perante Deus e chegará ao seu término. Podemos ter absoluta certeza. E término, eu digo, o conflito entre Deus e Satanás terá chegado ao seu fim, não digo fim final, mas o dia virá quando Cristo reinará. Durante 1000 anos sobre esta terra. Não faz parte dos nossos estudos agora, dessa vez. Anos atrás tivemos um estudo sobre isto. Eu não sei como é que se sentiram. Amanhã é mais. É mais sobre isto. Eu gostaria de que nós pensássemos na vinda do Senhor Jesus, o assunto que os irmãos escolheram, talvez servindo-nos de 2 Tessalonicenses e talvez Zacarias capítulo 14. Mas não se assuste. Eu acho que ninguém se assustou muito. Eu agradeço a atenção que deram e espero que não tenha sido muito pesado demais. Então está entregue, seu Manuel.